Esther era uma jovem judia, órfã, criada pelo primo Mordecai, que cuidava dela com amor e sabedoria. Ela vivia em Susã, a cidade real do Império Persa, cercada de riquezas, mas ainda assim sentia o peso de sua identidade e de sua origem humilde. Apesar de simples, Esther tinha um coração nobre, bondoso e uma beleza que não passava despercebida. O rei Assuero, também conhecido como Xerxes, procurava uma nova rainha, já que a anterior havia sido destituída. Todas as jovens bonitas do império foram convocadas ao palácio para participar de um processo que parecia mais uma competição de beleza do que qualquer outra coisa. Mordecai aconselhou Esther com sabedoria, pedindo que ela se lembrasse de suas raízes e não revelasse sua origem judaica naquele momento. Esther, obediente e corajosa, entrou no palácio e passou por todas as etapas de preparação, roupas, beleza, treinamento e etiqueta real. Tudo era novo, desconhecido e intimidante. Mas ela permanecia firme, confiando em Deus e em seus princípios. O rei, ao vê-la, ficou impressionado com sua graça, beleza e presença. Esther foi escolhida rainha, sem sequer revelar quem era de fato. Enquanto a jovem se adaptava à vida de rainha, Mordecai descobriu uma conspiração contra o rei. Esther, mesmo sendo jovem e sem experiência política, tomou a iniciativa de alertar o rei por intermédio de Mordecai. Graças à coragem dela, a conspiração foi descoberta e punida. Essa ação mostrou que Esther possuía não apenas beleza, mas também inteligência, prudência e coração justo. Mas a paz não duraria. Haman, um alto oficial do império, sentiu-se ameaçado por Mordecai, que não se curvava diante dele. O ódio de Haman pelos judeus começou a crescer, e ele arquitetou um plano cruel: decretar a destruição de todos os judeus do império. Mordecai implorou a Esther para agir, mas ela sabia que se aproximar do rei sem ser chamada poderia significar morte instantânea. A jovem rainha enfrentava um dilema que testaria sua fé, coragem e sabedoria. Ela entendia que seu povo estava em perigo e que sua posição como rainha não era apenas privilégio, mas uma oportunidade de cumprir um propósito divino. A tensão crescia, e a coragem começava a nascer no coração de Esther. Quando Mordecai soube do plano maligno de Haman, ele imediatamente foi até Esther com uma mensagem urgente: não pense que escapará, pois se permanecer em silêncio neste momento, alívio e livramento virão para os judeus de outro lugar, mas você e sua família perecerão. Quem sabe você chegou à posição de rainha justamente para um tempo como este? Essas palavras ecoaram profundamente no coração de Esther. Ela sabia que a responsabilidade de proteger seu povo agora estava sobre seus ombros. Mas a situação era extremamente arriscada. Aproximar-se do rei sem ser chamada era considerado crime capital. Muitos poderiam temer a morte e hesitar. Mas Esther, guiada pela fé e coragem, decidiu arriscar. Antes de agir, Esther pediu a Mordecai que convocasse todos os judeus da cidade a jejuarem e orarem 3 dias em seu favor. Ela também jejuaria e oraria, buscando força, sabedoria e proteção divina. Esse gesto mostra a importância da oração, da fé e da preparação espiritual antes de tomar decisões críticas. Esther não agiu por impulso, mas com humildade, coragem e fé. Ao terceiro dia, Esther vestiu suas roupas reais e aproximou-se do rei. O coração acelerava, o risco era extremo, mas a determinação era maior. Para a surpresa de todos, o rei estendeu o cetro real, um sinal de aceitação e proteção. Assim, ela não seria punida. Este momento mostra que a coragem, aliada à fé e à prudência, abre portas que parecem impossíveis de atravessar. Esther então organizou um plano estratégico. Ela convidou o rei Haman para 2 banquetes, sempre com sabedoria e paciência, sem revelar imediatamente a gravidade da situação. A cada encontro, ela conquistava a atenção e a boa vontade do rei, preparando o terreno para expor a verdade sobre o plano de Haman. Enquanto isso, Haman estava confiante, acreditando que tudo corria conforme seus planos. Ele não tinha ideia de que sua arrogância e ódio levariam à própria ruína. A tensão aumentava, e o público da história sente a expectativa: como Esther conseguiria salvar seu povo sem se colocar em perigo? Finalmente, no segundo banquete, Esther revela sua identidade e denuncia o plano de Haman. Ela declara que é judia e que a vida de seu povo está em risco devido à conspiração de Haman. O rei, furioso com a traição e a maldade de Haman,
ordena que ele seja punido. Com justiça divina e intervenção humana, Haman é derrotado, e o povo judeu é protegido. Este momento é um ponto crucial. Esther não apenas salva seu povo, mas demonstra que coragem, fé, oração e sabedoria podem mudar o curso da história. A jovem rainha transformou seu medo em ação, sua posição em responsabilidade e sua fé em coragem. Após a revelação de Esther e a derrota de Haman, o rei Assuero se levanta em justiça e compaixão. Ele concede aos judeus a permissão de se defenderem contra qualquer ataque e de protegerem suas vidas. A situação se inverte completamente. Aqueles que planejavam destruição agora enfrentam a própria derrota. Mordecai, o primo que sempre guiou Esther com sabedoria, é elevado a uma posição de grande honra no reino. Ele recebe autoridade sobre muitos assuntos e torna-se um exemplo de integridade, fé e liderança. O povo judeu, antes ameaçado, agora experimenta segurança e proteção. A coragem de Esther e a fidelidade de Mordecai se tornam instrumentos de transformação. A narrativa bíblica descreve que o dia da salvação se torna um dia de festa. É instituído Purim, uma celebração anual para recordar como Deus interveio através da coragem e da fé. O povo se alegra, distribui presentes, ajuda os necessitados e agradece a Deus pelo livramento. Esse evento não é apenas histórico, mas um marco espiritual que ensina futuras gerações sobre coragem, justiça e providência divina. O mais importante nessa história não é apenas a vitória sobre Haman, mas a forma como Esther conduziu a situação. Ela mostra que a fé aliada à prudência e à ação estratégica pode salvar vidas, reverter injustiças e cumprir propósitos maiores. A vida de Esther nos ensina que não devemos subestimar nossa própria influência quando alinhada à vontade de Deus. A história também enfatiza o poder da oração. Esther e todo o povo jejuaram, oraram e buscaram a direção divina antes de agir. Isso mostra que coragem sem fé pode ser temerária, mas coragem com oração e dependência de Deus se torna transformadora. Cada ação de Esther foi guiada pela sabedoria de Mordecai e pela confiança em Deus, criando uma narrativa que une fé, estratégia e determinação. Além disso, vemos o impacto de pequenas ações que geram grandes mudanças. Mordecai, que recusou se curvar diante de Haman, e Esther, que tomou a iniciativa de falar com o rei, são provas de que a integridade e a coragem podem reverter situações aparentemente impossíveis. A história inspira qualquer pessoa que enfrente injustiças, medos ou dilemas. Mesmo em meio a perigos, é possível agir com fé e sabedoria. Neste ponto, o público sente a recompensa da narrativa: tensão resolvida, vitória conquistada, justiça restaurada. Mas a lição espiritual ainda não acabou. Esther não buscou apenas o poder ou a glória pessoal, ela buscou salvar o povo de Deus. E isso nos ensina que a verdadeira liderança e coragem sempre estão a serviço de algo maior do que nós mesmos. A história de Esther não termina apenas com a vitória sobre Haman ou a proteção do povo judeu. O verdadeiro poder da narrativa está nas lições espirituais e práticas que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Esther nos ensina sobre coragem, fé, oração e propósito, mostrando que mesmo pessoas comuns podem fazer a diferença quando confiam em Deus. Primeiro, aprendemos sobre coragem diante do medo. Esther estava consciente de que aproximar-se do rei sem convite poderia significar sua morte. Mas, mesmo com medo, ela decidiu agir. Muitas vezes, na vida, somos chamados a tomar decisões difíceis, enfrentar injustiças ou defender o que é certo. A coragem não significa ausência de medo, mas agir apesar dele. Segundo, a história nos mostra o poder da oração e da preparação espiritual. Antes de se aproximar do rei, Esther pediu que todo o povo jejuasse e orasse por 3 dias. Ela buscou força e sabedoria em Deus. Isso nos lembra que decisões importantes devem ser acompanhadas de fé, oração e reflexão. A ação sem preparação espiritual pode ser precipitada, mas a fé nos dá direção e segurança. Terceiro, Esther nos ensina sobre liderança servidora. Ela não buscou poder ou glória pessoal, ela agiu para salvar seu povo. A verdadeira liderança é aquela que coloca o bem maior acima dos interesses individuais. Quando agimos para servir, protegemos, ajudar e transformar vidas, cumprimos um propósito maior. Além disso, vemos a importância de integridade e fidelidade. Mordecai,
que recusou se curvar diante de Aman, e Esther, que manteve sua identidade e princípios, mostram que manter valores mesmo sob pressão produz resultados duradouros. Deus honra a integridade e transforma situações difíceis em bênçãos. Outro ponto crucial é que Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos. Esther era uma jovem órfã, aparentemente sem poder, mas chegou à posição de rainha justamente no momento certo. Muitas vezes, podemos nos sentir pequenos ou incapazes, mas Deus nos coloca exatamente onde precisamos estar para cumprir sua vontade. Finalmente, a celebração do Purim nos lembra de agradecer pelo livramento e reconhecer a presença de Deus em nossas vidas. Não apenas nos momentos de vitória, mas também durante os desafios, Deus está trabalhando por nós. A história nos inspira a manter fé, paciência e confiança, mesmo quando tudo parece perdido. Se você está passando por um momento difícil, enfrentando injustiças ou decisões complicadas, lembre-se de Esther. Coragem, oração, integridade e fé podem transformar sua situação. Deus pode usar sua vida para realizar algo maior do que você imagina. Se esta história falou ao seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precise de coragem e fé hoje. Aqui no Mente em Paz, trazemos histórias bíblicas, reflexões e orações que fortalecem sua mente, renovam sua esperança e trazem paz para o espírito. Lembre-se, assim como Esther, você também pode ser instrumento de transformação, coragem e fé, mesmo nos momentos mais difíceis.